Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu estou aqui novamente com Vinícius Brandão, crítico de cinema, e nós vamos falar do Coringa, do filme do Joker. Coringa. O palhaço. O palhaço. O bobo. E eu lembrei da Feira da Fruta falando isso. Tem que colocar referência aí, coloca o áudio só dessa parte. Eu sou o Coringa, o Joker, o palhaço, o bobo. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Eu sou um bobo, eu sou um palhaço. E aí, o que você achou do filme? Você gostou? Tá animado? Gostei, é um filme muito bom. Eu não tava animado, não. Não, é um filme muito bom. Mas eu não tava... Então, eu não estava animado porque o diretor do filme e também roteirista é o Todd Phillips. Do Se Beber Não Case. Que a carreira dele é isso, Se Beber Não Case, 1, 2 e 3. E um filme com o Robert Downey Jr. chamado Um Parto de Viagem, bem ruim. Meu Deus. E aí eu não consigo ficar animado sabendo que esse cara tá fazendo um filme sério, pesado, inspirado no Martin Scorsese. Mesmo com trailer e tal? Não, os trailers não estavam mostrando muita coisa, né? Ah, mas tava interessante, eu gostei. Assim, eu não fiquei animadaça também, não, mas... Eu tava curioso mais pelo Joaquin Phoenix interpretando, né? O Joaquin Phoenix é sempre um espetáculo à parte. Sim. Inclusive, ele que fez o documentário, né, que você me falou. Sim. Fica doidão. Acho que é Não Estou Aqui, Não Estou Lá, uma coisa assim. Que foi dirigido pelo irmão do Ben Affleck. Eu preciso ver esse filme. Quer contextualizar os ouvintes? Isso, vai, explica. Então tá, nem sei quanto tempo atrás, deve ter uns 10 anos já isso. O Joaquin Phoenix um dia foi num programa de talk show e falou no programa de talk show. Ele apareceu depois de muito tempo sem ninguém ver ele, com a barba gigante, apareceu no programa de talk show e falou no programa de talk show, não lembro quem que era, o apresentador. Mas ele falou pro cara, agora eu desisti de ser ator, vou aposentar e vou ser rapper. Sim. E aí ele fez uma mini apresentação como rapper e tal. E ele ficou um ano, mais ou menos, nessa de carreira de sou rapper. Quando acabou esse um ano, ele falou, então gente, era tudo brincadeira, era parte de um mockumentary, dirigido pelo Casey Affleck. Quem não conhece, Casey Affleck é o irmão do Ben Affleck, que é o irmão talentoso do Ben Affleck, que também teve um caso aí sério de acusação de abuso ou de ter espancado alguém. Sim, que foi arquivado, né? Foi arquivado, o caso. E era isso, era uma brincadeira. Ele passou esse um ano com o Casey Affleck acompanhando ele, filmando, pra fazer esse documentário que foi lançado. E eu não lembro mais o nome do documentário. Não Estou Aqui, Não Estou Lá. E aí ele voltou a atuar normalmente e fez um monte de filme depois. Ele fez esse documentário fazendo todo mundo acreditar que ele realmente tinha virado rapper. Isso, exatamente. Ele fez todo mundo acreditar. Aí tem cena dele gravando música e tal. E o Joaquin Phoenix é um cara meio esquisito, né? Ninguém realmente sabia, o que tava rolando. Se era verdade ou não. Ele é um desses atores que você não sabe qual que é a personalidade dele. Você não consegue dizer pelos papéis, porque ele consegue fazer papéis muito variados. Então, nenhum papel realmente espelha quem ele é de verdade. Com certeza. Por exemplo, eu descobri que ele fez Her outro dia. Isso. Eu não sabia que era ele. Como assim você assistiu Her? Eu amo e eu não sabia que era ele. Ué? Eu não sei, eu não reconheço ele. Ele fica muito diferente nos filmes que então ele ele consegue ser esse cara extremamente vulnerável do Her. Sim. E ele consegue ser um cara extremamente explosivo do O Mestre, por exemplo. Sim. Ou um alcoólatra, processo de abstinência naquele A Pele Não Vai Longe. Esse eu não conheço. Pois é. É um filme da Amazon Prime, que como a maioria dos filmes da Amazon Prime passou no cinema antes de estrear no site, no serviço. E dirigido pelo Gus Van Sant. Gus Van Sant? É muito bom, é bom? muito bom. Baseado em fatos reais. Olha aí, interessante. Uhum. Mas e aí, vamos falar do filme? Então é isso aí. Acabamos de explicar quem é o Joaquin Phoenix. Exatamente. Deu uma resumida do Joaquin Phoenix e por que a gente não se surpreende muito com a atuação dele. Porque, pra mim, eu já esperava que fosse Eu já esperava que ele fosse espetacular no filme. Com certeza. Fala aí, conta a história. A história do Coringa, então. Isso. Esse é o filme do Todd Phillips, inspirado no personagem Coringa da DC Comics. O Coringa foi criado bem no começo das histórias do Batman, como um vilão do Batman. E eu lembro vagamente, eu acho que a primeira história do Coringa era um cara matou 27 pessoas. E o Batman tem que investigar quem é esse cara, é um cara que se veste que nem um palhaço. E aí o Coringa tem muitas variações nas histórias de quadrinhos, né? Tem a versão que ele caiu no ácido, e o ácido acabou com todo como é o nome da pigmentação da pele dele, e o que fez o cabelo dele ficar verde, a pele branca. E fez o rosto dele esticar e ficar com o formato do sorriso bizarro. Essa é a versão que eu menos gosto, que é a versão do Jack Nicholson também e a versão do Jared Leto. Os dois caíram no ácido e perderam a melanina. Mas como é que você sabe que essa versão do Jared Leto? Porque no filme do Esquadrão Suicida mostra ele jogando a Arlequina no ácido. Ah, é verdade. E ela saindo também. branca com o cabelo verde, igual ele. Tá certo. Faz sentido. A gente até esquece, né? É tão ruim que a gente esquece. Pois é. Aí tem o Coringa do
do Joaquin Phoenix agora, e antes dele do Heath Ledger, que eles são pessoas psicopatas anarquistas, né? Eles são anarquistas, eu gosto dessa descrição deles. Eu prefiro a descrição de caóticos. Eles são puro caos. É porque o conceito de anarquista pra mim é porque a pegada deles é que eles são completamente livres de qualquer regra. Não existe regra pra eles. É porque os anarquistas, Libertos. Normalmente, eles são pacifistas. Sim. É porque o anarquista, tipo assim, eu sou anarquista, porque eu não faço nada. Se você é um cara que se diz apolítico, você muito provavelmente é um anarquista, na verdade. Porque anarquista não tem como ser um movimento. Se você faz movimento, você não tem como ser anarquista. Seria uma coisa, não precisa de governo, não precisa de nada, mas consegue conviver normalmente, sem fazer mal pra ninguém. E é por isso que não tem como você ser apolítico. Difícil. Mas bem, e eles são, na verdade, esses homens que gostam de criar o caos. Bom, é isso aí, esse é o Coringa. No filme novo do Todd Phillips com o Joaquin Phoenix, o Coringa... Não é o Coringa ainda, ele começa como Arthur Fleck, um cara que tem alguns problemas, alguns transtornos psicológicos bem pesados. Pelo que o filme fala, ele toma 6 remédios pra lidar com os transtornos dele, e os remédios não estão dando conta de lidar com os transtornos. Não fica claro muito bem o que ele tem, porque ele toma remédio, mesmo assim ele ri incontrolavelmente, é uma coisa assim. É meio que o negócio da risada dele é quase que um... Como é que é aquela doença? Que a pessoa fica falando palavrão? Tourette. É quase um Tourette a risada dele. Eu também pensei nisso, deu uma... Porque não existe, né? Assim, não é que não existe. Eu conversei com psicólogos e eles falaram que não se sabe de uma doença que faça isso. Então, o que eu achei que é mais próximo é o Tourette mesmo. Eu fiquei meio que tipo... Eles podiam ter descrito como Tourette logo, em vez de ter inventado isso, né? Fazer um negócio completamente fantasioso. E a premissa do filme é fazer, tipo isso, explicar como é que um cara supostamente plausível, né? Uma pessoa com vários transtornos psicológicos, que cuida da mãe e é meio que abandonado pelo sistema, vira um criminoso caótico, maluco, coringa. Sim. Psicopata. Claro que, assim, mais uma vez, né? Eu não vi ele como psicopata no filme. Eu também não. Não ficou claro pra mim uma psicopatia, até porque... Ele é psicótico, mas psicopata não. Psicótico também é complicado, porque tem um momento que ele vê a mulher, né, do lado dele, na verdade ela não tá. Ele tem alucinação, esquizofrenia. Mas fica uma coisa meio... A gente não tem muita certeza, na verdade, de nada. Assim. E tem aquele negócio também de ele ter o motivo dele pra viver é a mãe e a comédia. Sim. Fazer stand-up comedy, é o sonho dele. E ele não vira stand-up comedy no filme, né? Ele é palhaço, mas o sonho dele é virar comediante stand-up comedy. E aí, em certa noite, ele mata 3 pessoas no metrô, quando ele tá vestido de palhaço. E essas 3 mortes vão desencadear as transformações dele e, ao mesmo tempo, um movimento involuntário na cidade. Porque a cidade tá em caos, né? Tem que explicar isso também. A Gotham City do filme se passa na década de 80, reflete muito Nova York da década de 80. Essa coisa, eu fiquei me perguntando sobre isso. Por que década de 80? Por que as pessoas estão afirmando que é década de 80? Como é que a gente sabe? O filme fala que é década de 80, no começo. Ah, tá explicado. É porque eu perdi o começo. O filme abre falando década de 80, os carros de táxi e os carros de polícia são da década de 80, ninguém no filme usa celular, as TVs são todas TVs de tubo. Sim, dá pra perceber que é antigo. Mas como é Gotham, poderia ser qualquer época. Né? Não, mas você tem imaginando que tem um lugar que tem uma empresa chamada Wayne Tech, que faz tecnologias avançadas. Não seria plausível ter tudo isso. Sim. Bom, seja como for, a cidade está refletindo muito a Nova York da década de 80, com uma crise financeira sinistra que rolou também na Nova York da década de 80. Foi a Nova York da década de 80 que inspirou Taxi Driver, e é nessa mesma vibe que o Todd Phillips tenta botar o Coringa. E, inclusive, há muitos reflexos do Travis Bickle, do personagem do Robert De Niro no Taxi Driver, no Joaquin Phoenix. Inclusive, eles colocam o De Niro como personagem no filme. E o De Niro tá meio que passando bastão pro Joaquin Phoenix no filme, né? Porque também a outra inspiração foi o outro filme do Martin Scorsese, O Rei da Comédia, que é interpretado pelo Robert De Niro. E aí o Robert De Niro no filme faz um comediante de sucesso. É interessante isso, porque eu não vi O Rei da Comédia. Eu nem sabia desse filme. E eu vi muitas pessoas fazendo essa referência, assim como Taxi Driver. E eu fiquei muito interessada para assistir. Taxi Driver, para mim, fica claro as referências. Dá para perceber claramente. E, inclusive, no caso do Taxi Driver, ele ainda tenta, né, fazer o bem, digamos assim. Ele, de uma forma completamente distorcida, ele tenta ajudar. E nesse caso aqui...
O Arthur Fleck não quer ajudar coisa nenhuma, ele quer o caos mesmo, no final. Se você prestar atenção, os dois filmes têm meio que mesma estrutura, né? O Taxi Driver é esse cara que não consegue ser aceito pelo sistema, e aí o tempo inteiro o sistema vai derrubando ele, até que chega no final do filme, ele pega a arma dele e vai fazer a loucura. Aí, no final das contas, ele não faz a loucura que ele estava pensando. Que ele planejou, né? No Taxi Driver, quem não assistiu o filme, pelo amor de Deus, assista. Ele planeja matar um político, e aí ele desiste de matar o político porque tem muito policial por perto, e mata um grupo de traficantes que estavam explorando uma menina menor de idade. Ele meio que percebe que é muito pra ele, e aí ele tenta ir numa área... Mas era a intenção dele meio que morrer mesmo, né? Sim. E da mesma forma como o Coringa nesse filme, ele se arruma, ele muda o visual, ele resolve fazer uma parada meio maluca. O Coringa, no final do filme, ele tem um plano, né, de pegar a arma e fazer um certo espetáculo final. Quando ele chega no final do filme, ele se liberta, inclusive, né? É a última libertação dele no filme. Sim. E ele faz outra coisa e faz ele virar definitivamente o Coringa, o personagem Coringa. A gente vai acabar falando vários spoilers aqui, nem adianta, não tem nem como. Eu tentei desviar, mas eu sei que vai ter gente reclamar que isso foi spoiler. Mas não adianta, mesmo... Coloca na descrição lá com spoiler no título, porque pelo amor de Deus. Tipo isso, porque a gente tem que falar muita coisa sobre o personagem, sobre as coisas que acontecem, então não tem como, tem que ter assistido antes, com certeza. Mas eu achei interessante essa história da transformação do Coringa, porque realmente é bem parecido com o Taxi Driver nesse sentido de que ele vai se acabando. E aí, por isso, a ideia da sociedade, né, tá influenciando ele, porque as pessoas vão tratando ele mal, vão batendo nele, vão rejeitando ele, e é um processo de degradação, até que ele descobre a verdade sobre a mãe, etc. Então... São duas vias, né? Tem a parte da família dele, da mãe e tal, e tem a parte de que a sociedade não está preparada para lidar com alguém com os transtornos psicológicos que ele tem. Sim. Porque não tem como um cara que tem um transtorno psicológico dele conseguir se sustentar com facilidade, né? Ele vai ter os problemas que ele teve no emprego dele como palhaço, por exemplo. E a sociedade não tá pronta pra lidar com alguém desse jeito. E no filme, né, como fala, o filme eles estão sem dinheiro até pra pagar os garis, que tá causando uma infestação de rato na cidade, porque os garis estão de greve. Imagina como é que eles vão fazer pra pagar a assistência social, pra dar remédio, 6 remédios caríssimos, tarja preta, pro cara que não vai conseguir ficar no emprego por muito tempo, sem arrumar confusão. Sim, acaba que ele passa por todo um processo de abandono e esquecimento, porque ninguém também quer lidar com ele, né? Isso. No trabalho dele, eles acabam arrumando um jeito de dispensá-lo porque não quer lidar com ele. Mas também tem, né, que o chefe dele é um imbecil no filme, claramente um imbecil, dá pra ver nas cenas dele com o chefe. Ele não acredita, né? O chefe dele acha que todo mundo tá tentando passar a perna nele, e aí por isso ele fica passando a perna de todo mundo. Sem querer, né? Ele não faz por maldade passar a perna. Ele acha que as pessoas estão passando a perna nele e ele demite. Acho que não deixa de ser um alívio pra ele, de qualquer forma, né? Isso, exatamente. Ainda mais porque o Arthur Fleck, no caso, ele é um cara muito bizarro. Ele não é de propósito, mas ele é um cara bizarro. Ele acaba sendo um cara esquisito, porque ele é diferente. É aquela parte que todo mundo tá adorando, que quando ele fala que a pior parte de ter uma doença mental é você ter que fingir que não tem. E é muito isso. E o negócio é muito isso mesmo. Você tem a doença mental, você tem que fingir para outras pessoas que você não tem, porque você demonstrar para as pessoas que você tem não é errado, é desconfortável para os outros. É desconfortável para os outros perceber que tem alguém mal perto delas. Você acaba virando um estorvo para as pessoas, porque as pessoas ficam incomodadas e não sabem lidar e até fica meio que de saco cheio, assim, né? Essa pessoa doente aqui perto de mim. E não é o normal, não é o que a gente está acostumado. Tem que estar o tempo todo feliz, que também tem muito a ver com o que a mãe fala e o que ele faz, né? Essa necessidade de ficar feliz. Ele quer ser um palhaço porque a mãe meio que cobrou dele a vida inteira que ele fosse feliz o tempo inteiro. O que me lembrou muito, tem um outro filme, também tem alguma relação com esse, que é o filme com o Bradley Cooper e a Jennifer Lawrence, O Lado Bom da Vida. Nossa, esse filme é muito bom. Que tem a cena que eles vão pro jantar juntos e os dois, eu não lembro muito bem, eles têm depressão, transtorno bipolar. Os dois têm transtorno bipolar no filme. E aí eles chegam no jantar e eles começam a falar sobre remédio, o que o remédio fazia com eles, todo mundo no jantar fica tipo, sem graça, tipo, vocês vão mesmo falar sobre transtorno bipolar no jantar? E é tipo, é natural pra eles falar, é uma coisa do dia a dia deles, não tem nada de errado. O fato de as pessoas fazerem virar tabu é que torna constrangedor. Se não fosse um tabu, não seria constrangedor eles falarem sobre isso. É normal as pessoas tomarem remédio quando tem transtorno bipolar. Exatamente, e não é nada demais, não é como se eles estivessem fazendo alguma coisa absurda, né? Eles estão conversando
sobre o que eles passam no dia a dia deles. Isso é muito interessante também. É importante aceitar, né? Pessoas que têm depressão, é comum. E ninguém é feliz o tempo inteiro. Com certeza. E o transtorno bipolar, ele tem os dois lados, né? Tem um lado da mania e um lado da depressão. Então, isso acaba confundindo muitas pessoas, porque elas veem a pessoa super bem e acham que tá tudo bem e, de repente, ela tá super mal. Sim. Esse é um bom exemplo também, é um filme interessante. E eu acho que tem muita ligação com isso, principalmente com a depressão, né? Eu vejo que hoje em dia a depressão é a doença que é mais difícil das pessoas lidarem, por causa dessa necessidade de estar sempre feliz, de estar sempre bem, demonstrar isso, principalmente nas redes sociais. E a pessoa que está com depressão, ela vai muitas vezes fingir que está bem por causa disso. Eu tava vendo, não sei se eu tô desviando muito, se eu estiver desviando, me fala, corta aí. Mas uma palestra do Mário Sérgio Cortella e do Karnal, eles conversando sobre a necessidade de mostrar que a gente tá vivendo. Que a gente tá vivendo. A gente para de viver pra ficar mostrando pros outros que a gente tá vivendo. Então, a gente sai pra balada pra beber, pra tirar foto mostrando que a gente tá bebendo e que foi pra balada, em vez de realmente curtir só dançar. Ou então, uma entrevista que eu vi com uma terapeuta, que ela falando que um garoto que era meio tímido, que não gostava de coisas casuais, aí um dia ele, por acaso, teve uma transa casual, e ele foi falar pra ela, olha só, tive uma transa casual, e ela falou pra ele, tá bom, eu entendo que você tá carregando como um troféu ter tido a transa casual, mas foi bom? Aí ele, não foi bom o sexo. Tipo, foi num carro, foi apertado, foi por causa da hora, então, tipo assim, tem esse negócio, né, a gente vive hoje em dia mais para dizer que fez as coisas do que pra curtir fazer as coisas. Então a gente vai pra pizzaria pra comer rodízio pra dizer pros outros que a gente comeu pizza pra caramba. Não porque a gente quer comer pizza. Rapaz, isso é profundo, hein? E aí isso reflete muito nas redes sociais. Com certeza vai refletir muito uma pessoa que tem depressão, transtorno bipolar. Sim, porque antes crise de ansiedade, nossa. É porque antes era a necessidade de mostrar o que você estava fazendo. Isso. E agora é a necessidade de você fazer pra poder mostrar que tá fazendo. Exatamente. Então, tá piorando, né, na verdade. A gente tem uma expectativa social que não é saudável pra ninguém, na verdade, né? Sim. E imagina o Arthur Fleck no mundo de hoje em dia, com redes sociais e tudo mais. Nossa, tá Com desnorteadaço. O jeito que as pessoas são cruéis na internet. Tudo que ele tava passando ia se refletir na internet também. Né? Porque no filme ele mostra ele sofrendo bullying só de uma pessoa, que é o personagem do Robert De Niro. Não, ele foi espancado 2 vezes, né? Mas não foi tipo bullying por quem ele era, né? Era pessoas reagindo ao constrangimento da presença dele. O Robert De Niro, não, ele tava zombando da tentativa dele de ser um comediante stand-up. Sim, e essa parte é bem interessante porque quando o Robert De Niro, que é o Murray, né, entrevista o Coringa, ele fala que é uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. E o Coringa fala, não, você debochou de mim, você brincou comigo e de graça, né? Isso que é o pior. E aí ele fala, você não me conhece, não sei o quê. E eu fiquei pensando, realmente não é uma boa pessoa. Você tá debochando do outro. Sim. Sem nem conhecer, sem nem ter motivo pra isso, né? Só pra fazer o programa. É que o Coringa, no final do filme, né, isso que eu acho que é o que define melhor o Coringa, é isso, né, a moralidade dele, é tipo assim, vocês imporam pra todas as pessoas o que é o certo, né, o que é hediondo, o que é engraçado, e aí quando ele tenta mostrar para os outros o que é engraçado pra ele, as pessoas não acham, em vez das pessoas dizerem, não acho engraçado, as pessoas humilham ele, diminuem ele. Ele se defendeu de 3 caras no metrô, então ok, acabou ele perseguindo um cara também, né. Isso aí... Começou como autodefesa e virou uma perseguição e um assassinato a sangue frio. Eu acho muito importante detalhar isso, porque eu vi inclusive pessoas falando que você sente um alívio, uma tranquilidade no momento que ele mata, e eu pensei, no primeiro tudo bem. No primeiro sim. Mas nos outros não. Quando os outros fugiram, o que seria mais sensato, né, com certeza não daria certo na condição do filme, era, uma vez que ele matou um, os outros começaram a fugir, ele deu tiro não pra matar, né? Ele deu tiro pra se defender ele na hora, mas os outros ele foi pra matar mesmo. Ele matou um, foi meio que por acidente, ele não mirou querendo matar o cara, mas ainda mirou bem, viu? Mas de costa, pelas costas, acertou o cara. Aí os outros fogem, era ele ficar lá sentado, esperar a polícia chegar e se entregar, porque ele ia falar, autodefesa, matei esse cara que é autodefesa, os outros fugiram, eu parei. No momento que ele persegue o cara na escadaria e atira no cara caído no chão, aí já é homicídio doloso. Já virou uma coisa sádica. Ele queria não só se defender, mas se vingar de tudo que ele sofreu. Ele descarrega a raiva e tudo que aconteceu com ele. Exatamente. E é o que ele fala no final do filme. Eu não me senti mal por ter matado esses caras. Pois é, ele percebeu que ele não estava se sentindo culpado, que ele não estava se sentindo mal pelo que ele fez. Pelo contrário, estava tranquilão. E aí é por isso que ele
começa a também perder o controle no sentido de fazer as coisas sem se preocupar com as consequências. É o primeiro passo de libertação dele, né? Tem vários passos de libertação dele no filme, né? Primeiro é isso, mata os 3 caras. Aí ele percebe que a lei e as regras de conduta não precisam ser seguidas. Não importa se ele vai ser preso ou não, ele tá de boa com isso. Inclusive, ele já foi preso, né? O filme fala que ele já tinha sido preso. Fala no começo do filme. Ele tava internado, mas não era no Asilo Arkham, porque o Asilo Arkham é pros criminosos insanos. Isso. Ele estava só num local para pessoas com problemas psicológicos. Então, inclusive, a psicóloga mesmo fala pra ele que ele não lembra por que ele foi internado. Ele não sabe. Tem a parte da infância dele que parece que ele não lembra também. E ele tem um bloqueio da infância, né? Aí tem isso, tem esse negócio dele se libertar da moral, porque ele ficou preso nas regras da sociedade a vida inteira. Aí depois ele se liberta dos remédios, porque os remédios causavam uma depressão nele, né? Você vê que quando ele para de tomar os remédios, ele se sente melhor consigo mesmo, com as condições dele. E aí depois do remédio, tem a liberdade da piada, que ele chega no programa e começa a falar piada, ninguém ri, as pessoas começam a falar, aí ele fica tipo rindo das pessoas estarem fazendo pra ele. Tipo, ele se liberta da necessidade de fazer os outros rirem, porque ele tá se fazendo rir. Essa é a parada dele. Sim, ele tá gostando, né? Isso que importa. E essa última libertação permite a ele matar outra pessoa em rede pública e não se importar se ele vai ser preso ou não depois, porque ele não se importa mais com nada. E a outra libertação que eu esqueci é a libertação da mãe dele, né? Ele descobrir que ele não precisa satisfazer essa figura materna, então ele não tem mais uma figura de carinho ou de afeto que prende ele ao resto da sociedade. Então ele fica liberto totalmente da sociedade, nesse sentido. Essa parte da mãe, eu fiquei pensando em relação a não só o que aconteceu com ele, mas em relação também à obrigação que ele tinha de fazer as pessoas felizes, de ser feliz porque ela dizia isso. Uhum. Então eu penso que, de certa forma, essa libertação tem a ver com isso também. Dele se libertar dessa prisão que ele tinha com ela, de como ele tinha que ser, e depois que acaba, ele pode fazer o que ele quiser, ser como ele quiser. Tanto que quando ele entra no programa, ele já entra no programa daquele jeito, né? Dançando e fumando, mostrando que ele não tá nem aí. E em momento nenhum, ele ri descontroladamente. Você vê que ele tá confortável. Sim, todas as vezes que ele ri descontroladamente no filme é porque ele tá num momento desconfortável ou triste, ou nervoso. Incomodado, chateado com alguma coisa. E nesse momento do programa, quando ele vai, ele não tá mais. Ele tá tranquilão. Inclusive, ele usa a alucinação dele pra se controlar em alguns momentos. Tipo, quando ele tá fazendo stand-up, ele cai na gargalhada porque ele tá nervoso. Aí ele imagina a menina olhando pra ele e ele se controla e começa a fazer piada. Pois é, isso pode remeter à psicose, né? Porque os momentos que ele vê ela com ele, que a gente acha que ela tá lá mesmo, e depois a gente descobre que ela não tá. Aí fica aquela dúvida, porque se a pessoa tá tendo um surto, ela acredita naquilo que ela tá vendo. Como é que depois ele percebe que ela não tava lá, na verdade? Como é que isso acontece? No momento que ele tá na casa dela, cai a ficha? Quando ele encontra com ela de verdade e ela não reconhece os momentos com ele, aí ele tem um flashback de nunca ter estado com ela. Então ele percebe só quando ele se confronta com aquilo. Né? Quando a realidade confronta ele, né? A alucinação dele não é forte o suficiente pra ele negar quando a realidade é mostrada pra ele, né? Sim, e é uma coisa muito específica, né? É com ela. Uhum. E eu já achei meio esquisito no início, porque quando ele encontra com ela no elevador, depois ele faz o gesto, né, da arma, ela fica com uma cara de assustada. Então eu fiquei achando estranho, mas aí, agora ela tá bem com ele, tá tudo certo? Ficou uma pulga atrás da orelha. Não, e a forma como o relacionamento dele se constrói, né? Ele persegue ela, aí ela acha engraçado ele ter perseguido ela. Sim. E já é muito fantasia masculina, tipo o cara que persegue a mulher e aí depois fica fantasiando que ela gostou de ser perseguida. Sim. E aí que começa o relacionamento deles. É tudo muito esquisito, né? Ele é muito mais velho do que ela. Mas isso aí, preconceito é esse? Eu tenho esse preconceito. Eu reconheço que é um preconceito, mas eu tenho esse preconceito. Não é uma coisa comum. Eu acho que, pelo menos ela não era menor de idade, né? Que horror. Aí já tá indo longe, né? Já pensou. É porque já falaram que eu sou preconceituoso porque eu não aceito que uma pessoa maior fique com uma pessoa menor. E é isso, é estranho até o momento que você percebe que não tava tendo nada mesmo, né? Principalmente assim, ela é uma mulher com uma filha, morando sozinha com a filha. Ela não ia ter tempo pra ficar encontrando com esse cara, pra cima e pra baixo. Ficar no hospital com ele quando a mãe dele tá no hospital. É isso que é foda. Porque eu, assistindo, eu fiquei pensando, a vida dele tá uma merda, tá tudo errado, mas pelo menos ele tem a mulher com ele, né? Já é alguma coisa, já é um alívio. E aí quando você descobre que não tinha coisa nenhuma, então não tinha nada de bom.
E a última libertação dele, o último caminho dele pra libertação é ele perceber que não tem nada de bom. E aí quando ele se liberta, ele encontra uma liberdade, a liberdade que ele encontrou é melhor do que tudo que ele tinha de bom antes. Sim, mas é uma coisa que me incomoda. Essa coisa de ser tudo ruim, de todo mundo fazer mal, de não ter ninguém que preste ao redor dele. Isso pra mim é uma coisa exagerada. É uma coisa não muito realista. Apesar de que eu sei que tem muita gente que passa por coisas muito ruins a vida inteira. Coisas de abandono e tal. Mas eu acho que, realmente, no caso dele, é um pouco exagerado. Não só isso. Porque, querendo ou não, a gente não pode esquecer que Coringa é uma história fantasiosa, não é uma história... Sim. Não tem como ser realista. Você falou com psicólogos, né? Eles falaram alguma coisa sobre a origem da psicose dele? Tipo, é tudo origem nos traumas de infância? Provavelmente. Essa ideia de que ele seria psicopata ou que ele teria transtornos mentais e etc. Para os psicólogos que eu conversei, realmente parece ter muito a ver com um abuso na infância. Porque, inclusive, fala que ele teve uma lesão na cabeça. Na ficha, quando tá falando do passado dele, né? Você entende que ele teve uma lesão na cabeça e que ele sofreu abusos físicos e maus tratos, e sem comer, e etc. Então, com certeza tem muita ligação com isso. Tá. Sem contar que tudo que ele passou depois de ser internado e os remédios, muitas dessas coisas também podem influenciar. É porque você falou desse negócio de verossimilhança. O que me incomodou mais na verossimilhança no filme, na verdade, não foi necessariamente ele, mas a Gotham City ao redor dele. Sim. Porque um cara matar 3 pessoas no metrô não vai fazer aquela revolução que o filme mostra. Não acontece. Ainda mais, tipo assim, eles falam o filme inteiro que a cidade tá violenta pra caramba. Então tem muitos crimes muito piores contra pessoas ricas acontecendo na cidade. O filme tem problema de expressar isso, né? Que a revolução que foi causada pelo assassinato dele é porque foi um cara pobre, desconhecido, que matou 3 pessoas ricas. E tem também a relação do Thomas Wayne chamando as outras pessoas de palhaços, né? Isso, tem um negócio do cara mais rico da cidade ter chamado os pobres, mesmo que ele fez de forma inconsequente, mas ele não fez pensando nisso, que era chamando as pessoas pobres de palhaços. Mas isso não causaria aquela revolução que aconteceu no filme. Eu acho que é mais uma questão de... É como se fosse a gota d'água. Como se fosse o estopim. Eu não acho que a revolução seria daquele jeito. Não seria aquilo que começaria a revolução. Eu acho que tem, né? Quando você tem uma população pobre que é muito rechaçada pela parte rica da cidade. Acontece, historicamente. Acontece da população pobre começar a matar gente rica. Um dos dias mais celebrados da França é ao redor disso, né? Sim. Mas... Eu acho que ele é mostrado de forma superficial. Provavelmente teria outros fatores junto, outras coisas, mas é mostrado de uma forma simples. As pessoas ficaram do lado dele porque os ricos têm que morrer mesmo e vamos lá, entendeu? E isso remete, inclusive, à Tropa de Elite. Eu vi pessoas comparando. Porque tem essa discussão também, tem essa crítica de que só quando gente rica morre é que as pessoas se preocupam e vão atrás. Mas realmente o nível de violência e de revolução que se cria é exagerado. Eu também acho. E a cena final do filme, a cena do metrô, a última cena do metrô no filme. Sim, que os policiais entram. Parece pra mim cena de comédia preta e branca, muda. Ele tira a máscara do cara, outro cara bate no outro, aí vira uma briga, aí ficou faltando a música do Benny Hill, sabe? Pim, 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 a musiquinha. E aí o policial, velho, no meio de um trem cheio de gente brigando, puxa uma pistola. Tipo, assim, desculpa, eu sei que tem policial que é mal treinado, que policial faz merda, mas não acredito que 2 detetives, que detetive nos Estados Unidos, pra você ser detetive, você tem que ter passado por treinamento, passado pela parte de ser guarda e tal, pra depois você virar detetive. É uma hierarquia, né? Você vai subindo até chegar lá. Eu não acredito que um detetive ia puxar uma pistola daquele jeito no meio de uma briga de metrô. É complexo, porque o que me parece é que eles ficaram com medo, policiais. Eles entraram lá... O policial puxou a arma quando ele viu que o quarto tava fugindo. Sim, então, o que eu percebi é que ele percebeu a quantidade de gente com potencial violento, ficou com medo porque não estava encontrando o Arthur Fleck e sacou a arma. Foi essa impressão que eu tive. Só que, nesse momento, não adianta, né? Não funciona. Você vai abrir fogo num metrô em movimento? É uma coisa meio... Aquela cena pra mim é toda errada. E, tipo, o fato de que a briga inteira rola ao redor dele, mas ele não participa da briga. Tipo, as pessoas estão puxando outras pra briga. E ele é o único que não é puxado pra briga. Não sei, a cena inteira parece errada. E tudo que acontece ao redor dele depois disso, a jornada dele pra mim tá plausível, ele como personagem. Sim. O que acontece ao redor dele no filme pra mim é que é exagerado, fantasioso. Sim, inclusive a parte que ele é atropelado e tal. Isso. Que não acontece nada com ele. Isso pra mim é plausível
no universo do Coringa. Uhum. Entendeu? É como se ele estivesse ficando invulnerável, virando um super-humano, que, Isso. tipo, o filme não mostrou ele sendo super-humano em nenhum momento. Por que ele tá virando super-humano naquele momento? Tipo, ele é espancado, 3, 4 vezes antes, e ele é super vulnerável, ele é fraco, ele é magro, dá pra ver que ele é frágil mesmo fisicamente. Ele não aguenta muita coisa. E aí, de repente, chega no final do filme, ele é atropelado, levanta, sai correndo, ele tá no acidente de carro, levanta de boa. O máximo que acontece é um sangramento no nariz. Eu acho que é uma licença poética também, se você parar pra pensar, porque ele vai ficando mais forte à medida que o tempo vai passando, e ele vai se libertando, ele vai ficando mais forte e se preocupando menos com as coisas. Então, a ideia poderia ser essa. E o filme mostra que ele não se importa de sentir dor, ele tá acostumado a sentir dor. Sim, tem isso também. Mas foi bem violento aquele se tornar inverossímil daquele jeito, ele é arremessado longe pelo carro. Levanta tranquilamente. Eu achei muito violento. Inclusive, esse filme, eu fiquei em choque em vários momentos. Com o nível da violência? Não só com o nível da violência, mas como eu não esperava. Eu não ficava, acho que vai acontecer, não sei o quê. Simplesmente eu tava assistindo, eu tava envolvida e as coisas aconteciam e eu ficava... É uma violência repentina, né? Sim, mas é uma coisa que eu acho que eles fizeram muito bem também na construção do Coringa, porque o que faz o Coringa ser um vilão tão assustador às vezes, não é a única coisa, mas é uma das coisas que faz ele funcionar muito bem, é que o Coringa, ele é imprevisível. Com certeza. Então, ele pode matar um cara com quem ele tá se divertindo aqui na hora, e o outro cara com que ele tava irritado, de repente ele fala, gostei de você, vai lá fazer tal coisa. E pra mim, o momento que ele funciona melhor desse jeito, porque o filme inteiro eu conseguia prever, ele vai matar a mãe dele agora, ele vai matar a mãe dele. Ele vai matar esse cara agora, ele matou o cara. E aí ele vai deixar o anão embora, ele deixou o anão embora. Eu não tive isso, eu simplesmente via acontecendo e eu ficava, beleza. O personagem do Robert De Niro, eu falei, vai matar o Robert De Niro agora, ele matou o Robert De Niro agora. Nunca imaginei, porque ele faz um ensaio de que ele vai usar a arma nele. De que ele vai se matar, né? Só que aí, tipo, só que eu falei assim, bom, primeiro, ele não vai morrer, porque o filme é sobre a origem dele, né? Sim, claro. Segundo, ele se libertou da necessidade de se provar pros outros, então ele não precisa mais querer morrer. É outra libertação, e quando né? ele fala que o personagem do Robert De Niro é horrível, eu falo, então ele vai matar o Robert De Niro agora. Ele não precisa se provar mais pro Robert De Niro. Tipo, eu consigo ver a linha de raciocínio dele virando pra ele querer matar o Robert De Niro. Então eu entendo porque eu consegui ver que ele ia matar o Robert De Niro naquela cena. Agora, por exemplo, quando ele mata o cara e deixa o anão embora, existe aquele horror do anão do tipo assim, eu tô trancado nessa casa com um assassino, cruel, sangue frio, eu não sei se ele vai me matar ou não. E isso pra mim é o que faz o Coringa funcionar. Foi aquela cena pra mim, eu vi o Coringa mesmo, o Coringa dos quadrinhos. Ah, com certeza. É aquela coisa de eu não sei o que vai acontecer. E de virar cômico, sabe? O cara, ele beijar o cara na careca, fala assim, você foi legal comigo, vai embora. E ele ri, tipo, o cara tá preso. E o cara fica tipo, meu Deus do céu, o cara tá morrendo de medo e ele tá rindo, ele acha que o cara tá se divertindo junto com ele. Inclusive essa cena, todo mundo riu no cinema. Uhum. A cena que o anão não consegue abrir a porta e aquilo tudo acontece. E eu não consegui rir. Eu não consegui rir, não. Pra mim era desesperador aquela cena. Exatamente. É o que eu tava falando. Eu fiquei muito envolvida com o filme. Então as coisas iam acontecendo e eu não conseguia nem pensar em prever, em analisar e etc. Eu só tava ali. Então essa parte, todo mundo começou a rir. Eu fiquei, gente, como assim? Uma cena terrível. Ele tem certeza que ele vai morrer ali. Sim. Eu não gostei, aí é uma coisa pessoal minha, eu sei que vai ter gente que vai encher o saco, mas eu não gostei dele ter a origem dele tão vinculada com a do Batman. Ah, sim. De que um não existe sem o outro, né? Não isso, assim, isso de um não existir sem o outro é bullshit de quadrinho, mas é tipo, a origem dele ser vinculada, tipo, o Batman, os pais do Bruce Wayne foram assassinados por um cara vestido de palhaço numa revolução iniciada pelo Coringa. Não precisava disso. O Coringa ter se liberto das amarras por causa de uma relação da mãe dele com o Thomas Wayne. Não precisava disso. Eu acho que isso diminui o Coringa como personagem e diminui a relação dele com o Batman. Ele claramente, o roteirista queria fazer uma ligação deles, tanto que colocou o Thomas Wayne no meio de tudo, da história inteira. É tudo voltado pro Thomas Wayne. Inclusive, na hora que o Coringa conversa com o Bruce Wayne ali, tem todo esse vínculo que realmente é desnecessário. É só porque tem que ter o Batman em algum momento, tem que ter alguma ligação com o Batman. Pois é, pra mim o filme seria muito superior se não tivesse nenhum Wayne no filme. Mas eu acho que não tinha qualquer outro como. rico, se fosse um prefeito, tá valendo pra mim. Eu não sei se podia tinha até mencionar como. assim, ó, as indústrias Wayne tá tentando ajudar com a filantropia, mas não tá dando certo. Eu não sei se teria como tirar a família Wayne, porque eles sempre foram muito poderosos, muito icônicos dentro de Gotham, né? Mas colocar o Thomas Wayne daquela forma, realmente
Até fica um pouco contraditório se você parar pra pensar. Porque, na verdade, ele queria ajudar, mas a forma como ele ajuda não adianta. A filantropia do Thomas é uma inspiração pro Bruce Wayne virar o Batman também. Não é só o Batman querendo impedir que pessoas sofram que nem ele sofreu. Sim, mas de uma forma distorcida, né? Porque o Batman também é um maluco, né, gente? Não é, tipo assim, desculpa falar o termo maluco, mas o Batman com certeza não é uma pessoa em sã consciência. Então, eu gosto muito da Piada Mortal, da HQ da Piada Mortal, pra falar sobre isso. Até eu vejo muita referência nesse filme com a Piada Mortal. Sim, com certeza. Inclusive com o Cavaleiro das Trevas. E o nome dele é o mesmo da HQ, do Coringa. Como assim o nome é o mesmo? É porque a Piada Mortal mostra uma origem do Coringa, né? Sim. E a origem do Coringa na Piada Mortal, o Arthur Fleck, o nome vem de lá. É o mesmo nome. Uhum. Sim, e ele também é comediante de stand-up no quadrinho. Ele tem bastante ligação. E no quadrinho ele fala como ele e o Batman são um espelho um do outro. Sim. Que o Batman também não é uma pessoa que tá bem da cabeça, não. Então a ideia é essa, de que um precisa do outro, um não vive sem o outro, e os dois são muito parecidos. É a mesma ideia da gibi Asilo Arkham, que tá tendo uma revolução de criminosos dentro do Asilo Arkham, só que eles não estão querendo sair do asilo. Eles falam assim, não, nosso lugar é aqui, a gente quer que o outro cara que pertence aqui venha também, que é o Batman. Quer botar ele lá dentro. E aí, tipo, não tem nenhuma briga, o Batman andando no asilo conversando com eles. Tem até a cena que o Coringa dá um tapa na bunda do Batman nessa HQ. Não, nunca vi essa. Eu não gostei muito não, mas eu entendo quem gosta. E é isso, né? O Batman, claramente, um cara que usa um arquétipo, como é que ele escreve no Batman Begins, arquétipo junguiano, pra ficar caçando criminosos de noite, não tá em sã consciência, né? E ainda tem aquele questionamento clássico do Batman, né? O Batman é um cara rico que sai de noite pra bater em bandido e gente pobre. Tem isso. E quando ele vai prender os supercriminosos, ele prende eles nas celas especialmente feitas pela empresa dele, ou seja, ele tá ganhando dinheiro com a prisão dos criminosos. A ideia dele é usar o dinheiro dele pra fazer essas coisas, mas ele acaba lucrando com isso também. E aí eu já vi gente da assistência social falando assim, cara, olha, se você sair de noite e impedir 10 crimes, ou você, com todo o dinheiro que ele gasta pra fazer isso, ou você usar todo esse dinheiro que ele gasta pra fazer isso pra fazer uma ação filantrópica, você vai estar fazendo mais bem pra sociedade do que saindo de noite pra bater. Eu realmente, assim, não sei, não entendo de gastos públicos, não entendo de assistência social, mas eu gosto de acreditar que é verdade. Porque ele usa violência, querendo ou não, ele também tá ali no meio. Ele é uma força de violência, ele é uma pessoa que faz mal pras pessoas. E pra si mesmo, né? Ele claramente não tá bem. Sim. Se vestindo de morcego e ficando no escuro. Mas essa parte da filantropia eu acho interessante porque uma coisa que me incomoda um pouco, mas é uma coisa pessoal minha, de que o governo é 100% responsável pelas pessoas. Ninguém fala de ONG, ninguém fala de associações ou pessoas que... Ajuda de carência. Que não estão dependendo do governo pra ajudar as outras. Ninguém presta, ninguém gosta de ninguém ajuda, ninguém serve pra nada, entendeu? Tanto que tem a cena do Coringa brincando com uma criança e a mulher briga. Fala, para de mexer com meu filho. É tipo, o contexto da cidade é tão violento que a mulher tem medo até de um cara que está sendo engraçadinho esteja tendo maldade com a filha dela, né? Exatamente, uma coisa... coisa... Até que ele não julga a mulher por estar brava com ele, porque ele entende, né? Ele sabe que tá todo mundo violento uns com os outros. Exatamente, é uma reação totalmente desproporcional, porque ele não tá fazendo nada, inclusive a criança tá rindo, tá se divertindo. Mas a sociedade tá tão... doente naquele momento, né? eu diria até... carente. Não é isso, é mais uma questão de raiva, né? De desesperança, de desamparo. Desiludida. Então, eles estão tão de saco cheio com tudo de errado que está acontecendo que eles descontam uns nos outros e eles não estão felizes. A criança tá ali ainda, não foi corrompida, digamos assim, ela tá tranquila, mas os adultos não. Ainda tem, tipo assim, que eu não acho que ele é psicopata no filme, né? Porque ele tem empatia pela mãe dessa criança, pela criança, ele tem empatia pelas crianças que espancam ele no começo do filme. Os caras falam assim, e você não vai abrir denúncia ou coisa assim? Ele fala, não, velho, é só umas crianças com fome e tal. E tipo, é isso, ele tem empatia pela... Tipo assim, quando as pessoas fazem mal, ele tem até mais empatia do que pessoas que fazem aquele mal velado. Sim, ele consegue justificar... Ele justifica a violência, mas não justifica uma pessoa ser maldosa com outra, fazer bullying, algum tipo de coisa do tipo. É por isso que me vem a ideia de que a sociedade que estaria corrompendo ele. A sociedade é tão ruim, trata ele tão mal, que ele vai ficando violento e vai
desumanizando, digamos assim. Uhum. Isso é possível, mas não sozinho. Uhum. Não tem como a parte social sozinha transformar alguém num psicopata. E não faz uma pessoa virar um sobre-humano também, né? Sim. Tem isso também. O cara não vira o super vilão de uma cidade porque ele começou a matar gente. Tem esse pequeno detalhe. Mas eu acho importante isso, porque eu vejo tudo como algo biopsicossocial. Uhum. Tudo tem influência biológica, psicológica e social. E tem isso também que no filme ele é adotado, então a gente não sabe quais são as origens dele, genética. Sim, a gente não sabe como eram os pais, como era a família dele. E isso é outra coisa do Coringa, né? Essa ideia de que a gente não sabe a origem do Coringa. Uhum. Isso sempre foi permeado em todas as histórias do Coringa. A gente sempre fica na dúvida em relação... O Jack Nicholson tinha origem também, e a Piada Mortal tinha origem, mas são as duas únicas origens que eu sei do Coringa até o Joaquin Phoenix. Mas são origens que, mesmo assim, você não sabe totalmente o que aconteceu. Você não conhece a história inteira, você conhece só como ele se tornou o Coringa. Sim. Mas o que acontecia antes? Você vê o processo dele se transformando, no momento que ele está se transformando. Você não vê a história de vida dele completa. E é uma coisa que eu acho que é importante considerar, assim, com exceção do Piada Mortal, todas as origens do Coringa, digamos assim, já são uma origem que ele já é habituado com algum nível de violência. Sim. Tanto nesse do Joaquin Phoenix, ele sofreu violência na infância, ele tá acostumado a apanhar na rua, apanhar de pessoas porque ele ria descontroladamente. Ou no Jack Nicholson, que ele era um gangster. É uma daquelas coisas, né, gente? Violência gera violência, né? Com certeza. Mas é interessante, me lembra a parte do Heath Ledger, que ele, cada vez que ele conta a história da cicatriz dele, ele conta de uma forma diferente. Essa é a ideia do Coringa. Você ficar confuso em relação a o que realmente aconteceu, se a origem dele realmente é real. Tanto que quando mostra a infância dele, que ele foi maltratado em relação à mãe e os namorados da mãe, você fica um pouco na dúvida se o Thomas Wayne internou ela porque ela realmente tinha psicose ou se foi pra se livrar dela. Entende? E eu fico, pelo menos, na dúvida se tudo que foi dito é realmente real ou não. Complicado, né? E eu gosto disso, eu acho interessante essa visão do Coringa, de nunca vai ter certeza, nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Você queria falar sobre algum aspecto técnico? Não, é mais a parte da fotografia que eu achei interessante, das cores, tudo tem influência no comportamento dele, na visão dele, que quando ele vira o Coringa, ele usa cores mais vibrantes, quando ele ainda tá no processo, ele usa cores mais frias, marrom. O filme tem tonalidade baixa, né? Naturalmente. Tipo assim, ele... Gotham City, né? É obrigatório já. Não é que a saturação é baixa, é o tom das cores que é baixo. Então, tipo assim, não é um vermelho, é vinho. Não é azul, é aquele azul sujo, piscina. E você percebe que toda vez que ele tá em alguma coisa que prende ele, o ambiente é azul, verde, cinza. A roupa das pessoas é monocromática. E quando ele vai se libertando disso, e quando as coisas que ele quer e o que ele tem como objetivo, fica mais quente. Então, tipo assim, a casa da menina, que ele é apaixonado, é toda com os tons meio amarelos, vermelhos. A roupa que ele usa quando ele tá usando roupa de palhaço é sempre um tom mais vinho, mais quente. Mais amarelo, mais verde. Mais amarelo, mais verde. Tem mais saturação também. A saturação dá uma aumentada. A tonalidade aumenta também. E o programa de TV que ele é fascinado, que é o do Robert De Niro, é cheio de cores. Mas quando ele vai fazer a apresentação dele no stand-up comedy, um lugar, é cinza o lugar. Cinza e azul. É uma coisa sinistra. E parece mais um lugar de filme de terror do que um lugar de comédia. Isso. E é isso, assim, o filme ele vai construindo isso, né? Tipo, quando ele se liberta totalmente, o filme fica totalmente vibrante. É o táxi que atinge ele, é amarelão. Ele entra no metrô e tá todo mundo usando um monte de cores. Sim, é bem colorido, né? As máscaras, tudo. Você percebe a diferença na tonalidade, com certeza. Eu acho um mecanismo bem interessante de quando você usa isso no cinema pra você perceber a diferença. Muitas vezes você não sente isso conscientemente, né? Mas fica claro a mudança. Sim. A direção de fotografia desse filme é maravilhosa. Eu gostei bastante. Acho que tem chance de ganhar um Oscar de direção de fotografia. Assim como Joaquin Phoenix, né? O Joaquin Phoenix acho que é dele já. Tá no hype. Tranquilo. O Oscar dá prêmio pra quem tá no hype. Mas merecido. Realmente, como eu falei, não me surpreendeu, porque eu já imaginava que ele ia atuar muito bem. Mas é muito bonito, principalmente a parte da risada. Quando ele tá rindo, você sente o desespero. Principalmente na primeira vez que eu vi ele rindo, que foi no ônibus. Eu não sei se foi a primeira vez que ele riu, porque eu cheguei um pouco depois. Não foi a primeira vez não. Tem uma outra cena que ele ri antes. Eu tenho que ver o filme de novo, só pra ver esse começo. Não, mas eu quero ver o filme de novo. Ele ri chorando, sabe? É aquela risada que
que você vê que não é feliz. É uma risada sofrida. A risada é mecânica, o resto do rosto dele tá triste. E isso é muito bom. Isso é um não fácil, trabalho não. de interpretação espetacular. E ele também é um excelente dançarino. Eu nunca imaginei que ele dançasse tão bem. Tem um movimento e uma sincronia. Ele fez um trabalho corporal aí, não é só o rosto, o corpo inteiro dele. É muito difícil ver atores trabalharem muito com o corpo, mas ele faz isso um bom trabalho. Com certeza. A parte da corcunda, né? Além do fato de ele ter perdido não sei quantos quilos pra fazer esse papel. Essa parte eu acho triste. Porque você tem que passar por essas coisas por causa de um papel. Eu sempre fico tensa com essas coisas, tipo Christian Bale magro no Maquinista. E quanto mais velhos eles ficam, pior pro corpo deles as consequências, né? Imagina. O Christian Bale disse que ele já não tá mais conseguindo aguentar essas transformações, do mesmo jeito que ele aguentava antes. Por que será, né? E o corpo dele já passou por muito antes, agora quando ele vai tentar fazer de novo, já sofre. O Joaquin Phoenix não faz com tanta frequência, mas aí, né, fez isso aí. Mas tem consequências, eu acho. Sim. Mas é isso. Eu acho que a gente falou bastante. Apesar de não falar tudo, eu acho muito difícil falar tudo desse filme, porque esse filme tem muita coisa. E tem muitas compreensões também, né? Vai ter gente que vai ter compreensão completamente diferente da nossa. Com certeza, tem muitas visões. Uma, pra mim, é certa, que não insufla violência, esse filme. Pelo eu contrário. também acho que não. Eu vi muita gente falando que esse filme... o argumento inicial que veio era que homens que se sentem injustiçados porque mulheres não querem ficar com ele e tudo mais, vão se ver espelhados e começar a ser violentos. Não, porque o personagem dele não é isso. O personagem dele é um cara com uma doenças psicológicas que, antes disso, muito sérias, que passou por um abuso de infância muito sério. Ninguém vai conseguir se identificar com isso só porque uma garota não quer ficar com eles. Inclusive, a garota não dá um fora nele, né? Ele perceber que o relacionamento inteiro que ele teve com ela nunca existiu de verdade. Então ela não falou, não quero ficar com você. É que ele percebeu, de repente, opa, agora já assustei. Sim. Não tem nem espaço pra tentar nada. Não tem como, porque ela fica assustada com ele. Mas o foco nunca é o relacionamento dele com ela. É só algo que ajuda ele a continuar. Como se fosse um suporte pra ele. Ele nunca foca nisso. Ele foca na rejeição das outras pessoas, de baterem nele, de não gostarem, de se sentirem desconfortáveis, principalmente em relação ao Thomas Wayne, que também rejeita ele de alguma forma. Eu fico imaginando isso, que eventualmente, se ele tivesse oportunidade, ele iria atrás do Thomas Wayne. Sim. Só que ele meio que, ele não faz as coisas mais por vingança, é mais no momento, né? Ele percebeu que ele tava livre ali e matou o cara porque o cara tava sendo mal com ele na hora, né? Sim. A última pessoa que ele mata no filme. É a coisa da oportunidade. É a oportunidade, é a vontade. Isso eu acho bem mais interessante do que, sei lá, vou roubar um banco. Mas aí, uma referência que você está zoando um filme que eu gosto muito. Qual? Cavaleiro das Trevas. Mas o Cavaleiro das Trevas, ele tinha um plano. Esse que é o negócio que me incomoda no Coringa do Cavaleiro das Trevas, é que ele fica o tempo inteiro falando, não tem um plano, sou só um cachorro correndo atrás de carro. Mas se você prestar atenção, ele tem um plano o filme inteiro. O que acontece em relação a esse Coringa? Também tem ligação com a piada mortal. É a ideia do Coringa de que todas as pessoas são corruptíveis. Ele quer provar pro mundo que todo mundo é corruptível. E ele faz isso, né? Ele faz e não faz ao mesmo tempo. Ele faz com duas caras. Ele consegue. Ele consegue transformar o grande homem cavaleiro branco, né, como eles chamam no filme, num vilão. Ao mesmo tempo, ele não consegue fazer com que uma balsa exploda da outra. Exatamente. Inclusive, uma balsa cheia de criminosos. Os criminosos têm mais empatia do que ele. Então, E com o Batman também. O Batman, dúbio, né? Incomoda ele. Mas ele consegue corromper o Batman no sentido de figura pública, né? Sim, mas aí é a parte do Gordon que ele fala, você é o herói que a gente... Agora eu esqueci a frase. Que o filho fala pra ele, por que a gente vai perseguir ele? Porque é o que a gente precisa que ele seja, nesse momento. O Batman ser transformado no vilão no final do filme é importante para que o Duas Caras não seja... Os Duas Caras não se transformem no ícone de violência e maldade. Verdade. É porque eu lembro que ele falava, é o que a gente não merece, mas é o que a gente precisa. É uma coisa desse tipo. Eu acho interessante essa ideia do Coringa, de que o caos está relacionado a ele não quer o dinheiro, ele queima o dinheiro, mas ao mesmo tempo ele quer mostrar que todos são corruptíveis e ele quer o caos. Mostrando isso, né? Porque ele sabe que o Harvey Dent virando um vilão, aí o caos vai se instalar completamente. Sim. Que era o herói que todo mundo precisava naquele momento. Era o Harvey Dent. Mas eu não acho que é por isso que ele quer. Ele quer ir pro Harvey Dent porque o Harvey Dent é o grande cara bom da parada. Sim, é o herói. Ele quer mostrar que a pessoa menos corrompível pode ser corrompida. Eu acho que é um processo, né? Até chegar no Harvey Dent. E outras coisas também. O Coringa faz as coisas na escala tão violenta que ele faz também. Isso dos quadrinhos também, né? Porque ele quer que o Batman mate ele. Porque se o Batman matar ele, ele vai ter vencido o Batman no campo da filosofia, né? Sim. Porque o Batman, ele só tem uma regra, que é não matar. Sim, verdade. Que ele sente que ele precisa do Batman. Pra ser o que ele é. É muita coisa. É muita coisa. O Coringa é um personagem fascinante, bem mais fascinante que o Batman.
menor. Eu acho que o Coringa faz o Batman ser interessante. Não sei, não. Eu gosto muito do Batman, eu sempre gostei minha vida inteira. Mas o Coringa, realmente, ele tem um lado diferenciado, que fascina muita gente. Mas eu não, em momento nenhum, eu achei que influencia, que insufla violência. Pelo contrário, eu acho que é uma coisa que demonstra o quão a violência é negativa. Pelo menos pra mim, a minha visão assistindo o filme é que não traz nada de bom. Porque, pessoal, se a pessoa sai do filme achando que a violência é uma boa resposta, não. Violência foi o que fez ele virar o que ele é. Só a violência só vai fazer mais coisas do tipo acontecer. E não resolve nada. No final não tem nada, não tem nenhuma resolução positiva, não tem nada que demonstre que foi bom tudo aquilo. Inclusive a revolução. Nada. A revolução não fez nenhuma diferença. Só fez o Thomas Wayne ser morto. Que resolução positiva. Pois é. Acho que a gente tem uma visão bem parecida do filme. O filme é muito bom, mas não é perfeito. Eu gostei bastante. Eu achei excelente, inclusive. Sim. Mas algumas coisas Tão off, né? me incomodaram, assim. Pois é. Eu fiquei triste depois de assistir. Fiquei mal. Porque eu pensei, não é assim. Todo mundo é ruim. Calma. Pera lá. Eu também acho que é um filme exagerado, fantasioso demais em alguns momentos. Quando ele não precisava. Mas tem muita gente que vê o mundo dessa forma. Eu sei. Isso pra mim é mais... O que mais me perturba no filme é como algumas pessoas estão reagindo a ele. Com gente concordando, esse tipo de coisa? Rapaz. Mas é isso. Eu espero terminar falando, gente, o mundo não é assim. Acredito. Repensem. Tem gente boa, apesar dos pesares. Vamos finalizar? Vamos finalizar. Só dar uma outra referência baseada nisso aí que você falou, tipo, pessoas que estão concordando. Breaking Bad teve gente que concorda com a jornada do Walter White, que acha perfeitamente plausível e racional as coisas que ele faz. Vou te falar que eu tô assistindo. Comecei a assistir e comecei a compreender que Breaking Bad é chutando balde, então é isso mesmo. É tudo dando errado. Ele é um cara bom ficando mal. Exatamente, e tudo dando errado, e eles tendo que resolver as coisas, e ele vai ficando cada vez pior. Ele vai virando cada vez um vilão maior e maior e maior. Em momento nenhum eu fico, que legal que ele tá ficando assim. Eu só fico pensando, eu quero ver ele fazendo metanfetamina. Você entende, mas não é justificado. E eu já vi muita gente achando que é justificado. Meu Deus. Da mesma forma, teve aquela série nova da Netflix agora, You. Eu não assisti a série. Do Stalker? Do cara Stalker. Começa a matar gente. You. Você. Que teve mulher achando o cara maravilhoso, um príncipe encantado, que é isso que elas querem dos relacionamentos dela. Um cara que persiga elas, um cara que fique que pra elas é um cara demonstrando paixão de verdade. Porque a gente também tem a visão distorcida do amor, a visão distorcida dos relacionamentos, de que se você tem ciúme, você se importa, de que se você fica atrás, você se importa. Isso é uma distorção, que na série também fica claro, porque no final ele faz coisas horríveis. Sim. Então, em momento nenhum, tá justificando, tá falando que é bom o que ele tá fazendo. Mas aí agora vamos comparar ele com o protagonista de 50 Tons de Cinza, que persegue a menina numa festa porque não quer que ela fique bêbada, e isso é considerado romântico, não é romântico. Eu não vi, eu não. Mas você entende o que eu quero dizer, né? Sim. Então é isso aí, gente. Eu tô querendo só dizer que, tipo assim, se você se identifica com um cara que é tratado como vilão no filme, repense seus conceitos. Não tem problema nenhum em você gostar do personagem. Isso, a gente gosta do Coringa. Exatamente. A gente acha ele fascinante. Exatamente. De você não concorda com o personagem, mas você gosta porque ele é muito bem construído, ele é muito bem feito, isso. Muito interessante. Entender, mas sem justificar. Exatamente, por isso que tanta gente gosta de Darth Vader, apesar de que o Darth Vader ele vai mudando no final, né? Mas tem muitos anti-heróis e vilões que as pessoas gostam. Como o Coringa, o Darth Vader é mais interessante quando você não sabe a origem dele. Meu Deus, vamos finalizar, né? Chegou a hora. Finalizar. Você quer falar mais alguma coisa? Quer falar das suas coisas? Vamos lá falar então, gente. Eu tenho o site Aquela Velha Onda, velhaonda.com. Infelizmente eu não estou conseguindo produzir vídeos no momento, mas eu quero voltar a produzir vídeos. Se você for editor de vídeo aí, tiver uma proposta boa para editar uns vídeos pro canal, pode entrar em contato. velhaonda@velhaonda.com, ou pode me seguir no Instagram, Vina_Brandal. Twitter, eu não lembro como é que é o Twitter do Velha Onda. Não é Velha Onda? Eu acho que é Aquela Velha Onda, Onda Velha. Eu acho que é Onda Velha. Onda Velha, é verdade. E tem o Instagram do Aquela Velha Onda também. E a gente tem 2 podcasts, Na Sala e o Grande Hotel Podcast, que eu estou tentando manter a produção semanal, mas tá difícil pra caramba. Tá muito bom. Muito bom, você tá acompanhando? Tô. Grande Hotel, tô. Tá, que legal. Bom, depois eu dou bronca, Você tem que ouvir o meu, você tá ouvindo o meu? Tô ouvindo, já tá tudo baixado aqui, a minha fila tá longa. Pelo menos um. Ouvi um, fora da fila. Eu ouvi o comigo e o com o cara antes de mim. O Felipe, o primeiro episódio. Isso. Já tá valendo. Vamos finalizar? Vamos finalizar. Aí a gente conversa. É isso aí, gente. Acompanha velhaonda.com. Então, valeu. Espero que vocês tenham gostado.
E que vocês comentem também o que vocês acharam do Coringa, do filme. Como é que eu comento, Verônica? No É verdade, no meu Instagram. Criminalismo. Você comenta no meu Instagram, @criminalismo, que é o Instagram do podcast. Você pode mandar uma mensagem que eu vou te responder. É isso. Isso aí? É isso aí. Até mais, gente. Até mais, gente. Até mais.